Olá, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E para quem não me conhece, para quem nunca ouviu falar quem sou eu, o meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta e fundadora da comunidade Fisioterapeutas Atualizados. E no episódio de hoje, na edição especial do programa Bom Físio, nós vamos falar sobre a lesão no ligamento cruzado anterior. Como atender com confiança nos pacientes que lesionaram o ligamento cruzado anterior. Então, sejam todos bem-vindos, boa noite. Bom, é um medo, lesão do ligamento cruzado anterior. É um medo muito comum, muito recorrente. A gente vê o fisioterapeuta com esse medo, a gente tem um certo receio quando o assunto é joelho. Isso é muito comum. E a pior coisa, né? Pior um pouquinho quando essa situação é joelho e tá envolvido no joelho o quê? Ligamentos. E aí a situação fica pior ainda quando se trata de lesão, quando se trata de reconstrução ligamentar. Então, isso é comum o fisioterapeuta ter essa dúvida, ter essa dificuldade, esse medo, essa insegurança. Será que eu posso fazer isso? Até que ponto eu posso reabilitar? Até que ponto eu posso fazer uma mobilização? Então, isso é muito comum. Com quantos dias, meses, o meu paciente pode já começar a fazer uma descarga de peso nesse membro, né? A Suzane comentou de pós-operatório também. Exatamente, Suzane, a gente tem medo. Será que vai piorar a cirurgia? Será que meu paciente vai ali estourar aquele ligamento de novo? Mal reconstruiu, né? Mal fez a reconstrução. Então, isso é normal do fisioterapeuta ter esse medo, ficar com essa insegurança. Isso é muito normal. O que não pode fazer é a gente não querer mudar, né? Vamos mudar essa situação. Então, o que não pode acontecer, o fisioterapeuta fica deixando com medo e, às vezes, recusar o paciente e não atender, ou atender, mas sempre ficar com aquele impasse e aí não evolui com o paciente no tempo certo, porque ele tem medo de evoluir com o paciente. Então, isso também é um problema muito, muito grande, tá? Oi, boa noite. Tem mineiro aí? Que bom, terrinha boa. Também sou mineira. Mas quem? Tem gente aí, mais pessoas de Minas? Manda aqui para mim se tem mais mineiro aí. Para quem está aqui comigo ao vivo no Instagram, gente, curte a live aí, aperta no coraçãozinho, compartilha, chama um colega fisioterapeuta, que eu tenho certeza que ele vai adorar saber sobre esse assunto. É um assunto que causa medo, causa insegurança, e hoje eu vou te ensinar como você vai atender com segurança, como você vai ter confiança para atender um paciente que sofreu uma lesão, sofreu, né, passou por uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, você vai sair dessa live confiante, sabendo o que fazer com esses pacientes. Então, encaminha para o seu colega fisioterapeuta. Se você conhece um, dois, manda essa live para ele. Para quem está comigo aqui ao vivo no YouTube também, dá um like no vídeo, se inscreve aí no meu canal se você ainda não se inscreveu. Então, vai lá, dá um like no vídeo e se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo também com algum colega. Tá bom? Tem gente de Aracaju, bacana. Muito bom. Show de bola. Suzane também é mineira. Então, estamos todos em casa aqui, mineiros. Não é mesmo? Vamos lá, gente, então. Piauí, coisa boa. Que bom. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom, gente, então, por que a gente tem esse medo? Por que o fisioterapeuta trava na hora que o assunto é joelho, reconstrução, ligamentos? Por quê? E eu arrisco a dizer que essa insegurança é cerca de 97% dos fisioterapeutas. É muito fisioterapeuta que tem esse medo, que tem esse entrave. E não é por menos, tem que ter esse medo mesmo. Por quê? Porque atender paciente não é uma receita de bolo. A gente não é só ali seguir aquele protocolo, aquele monte de intervenção e pronto. Não, atender um paciente não é
receita de bolo. A receita de bolo, se você esquece um fermento, por exemplo, o máximo que vai acontecer é o bolo não ficar fofinho, não crescer. Agora, se você fizer uma intervenção errada com o paciente, você pode deixar ele com sequelas o resto da vida. Então, é importante e é por isso que a gente tem esse medo. Só que existe uma fórmula por trás desse medo para você não atender mais esses pacientes com medo. E uma dessas fórmulas é usar as intervenções eficazes na nossa prática clínica. E também tem outros fatores que eu vou ensinar vocês durante o evento A Nova Era do Fisioterapeuta. Então, quem não se inscreveu nesse evento, não fique de fora. Vai na minha bio depois e faça a sua inscrição. Tá bom? Para vocês ficarem por dentro aí desse evento e ficar por dentro de tudo, como você vai construir a sua confiança para atender qualquer paciente, tá? Mas na live de hoje vamos falar sobre a lesão do ligamento cruzado anterior. Então, as principais dúvidas que o fisioterapeuta tem quando aparece um paciente com essa disfunção, né, ou com a lesão, ou só com uma instabilidade, ou com uma ruptura mesmo total, e aí vem para você após uma reconstrução desse ligamento, as nossas dúvidas são: o que eu vou fazer? Será que vai piorar o caso do paciente? Se for operatório, será que eu vou atrapalhar essa cirurgia? Quando ele pode fazer essa descarga de peso? Quando ele não pode? Será que tem um tempo? Então, existem várias dúvidas, várias incertezas, e na live de hoje eu vou responder todas essas dúvidas, todas essas incertezas, através da evidência. Então, para começar, eu li 9 artigos científicos para montar, elaborar o conteúdo da live de hoje. São todos artigos de alta qualidade metodológica. Então, quem me conhece sabe que um dos meus mantras é esse: nós devemos usar a evidência de boa qualidade metodológica. Por quê, Rayane? Será que todo artigo é bom? Não, todo artigo não é bom. A grande maioria dos artigos são ruins, são de péssima qualidade. Então, a gente não pode confiar em tudo. E eu faço esse filtro. Então, por eu também ser pesquisadora, eu faço todo esse filtro, eu leio os artigos, eu analiso um por um. E esses 9 que eu li para montar o conteúdo da live de hoje, vocês podem confiar de olhos fechados que esses são bons. E quem quiser os artigos, é só me mandar um direct, que eu envio para vocês todos esses artigos. Tá bom? Para não falar assim, ah lá, tá falando sem saber. Não, tá tudo embasado na evidência. Eu jamais iria vir ao vivo falar uma coisa que eu não tenho um embasamento científico por trás disso. Então, é só me pedir os artigos que eu encaminho todos para vocês, tá? Então, vamos esclarecer essas dúvidas, vamos deixar essas dúvidas lá no sapatinho, vamos ficar confiantes. Como atender meu paciente com lesão do ligamento cruzado anterior com confiança? Então, a primeira coisa... Deixa eu beber uma água. A primeira coisa, quando o assunto é lesão do ligamento cruzado anterior ou qualquer disfunção, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a procedência dessa patologia. Ah, Rayane, eu sei que uma lesão do ligamento cruzado anterior é porque ele lesionou, foi por uma pancada e sofreu aquela lesão. Beleza, mas você já sabe assim em mente qual é a função do ligamento cruzado anterior? Qual é a função dele no joelho? Porque se o paciente lesionou, ele vai perder uma função, não só ficar com uma marcha ineficaz, ficar com dor, mas qual é a função do ligamento cruzado anterior? Então, para qualquer disfunção que você for atender o seu paciente, você tem que saber qual é o conceito básico dessa patologia, o conceito que vem por trás dessa patologia. É o primeiro ponto para você atender uma disfunção com confiança. Então, você tem que ter em mente, qual é a função dele? O que ele faz? O que ele age naquele joelho? É o primeiro ponto. Isso a gente já descobre, né? Você já pode ir para uma avaliação com essa resposta na cabeça, porque o paciente, quando te procura, quando quer marcar, agendar uma avaliação, ele já te manda ali
Oi, Rayane, eu quero agendar uma avaliação, porque eu acabei de operar, né? Vim de uma reconstrução total do meu ligamento cruzado anterior, então eu gostaria de agendar uma avaliação. Pronto. Então você já sabe o que ele tem. Aí você já vai para a avaliação com esse conceito em mente. Perfeito, Dani, é isso aí. Então, a função do ligamento cruzado anterior, uma das é evitar essa anteriorização da tíbia e também ele permite essa rotação entre ali o fêmur e a tíbia. Então, essa rotação que a gente tem é uma função do ligamento cruzado anterior. Muito bem. Então, evita que a tíbia vá para frente. Então, isso a gente já tem que ter em mente. Quando você rompe ou quando você está com ele frouxo, você tem uma tíbia mais anteriorizada. Então, ela tende a ficar mais anteriorizada. E aí, se você, no momento, mobilizar de forma errada, você vai deixar essa tíbia mais anteriorizada ainda. Então, olha como é importante você saber a função do ligamento cruzado anterior nos pacientes que sofreram uma lesão. E quando eu falo lesão, é qualquer tipo de lesão, pode ser até uma frouxidão no ligamento cruzado anterior. Então, é algo para a gente já acender a luzinha e colocar aí uma das principais coisas. E aí você já começa a colecionar a sua confiança para atender esse paciente. Ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto para você ter confiança é ir para a avaliação. Nessa avaliação, você deve investigar tudo nesse paciente. Como ocorreu a lesão, se ele operou, qual foi o tipo de cirurgia, qual foi o tipo de reconstrução que esse paciente fez ali, que o médico, né, fez nesse paciente. Por que você precisa saber o tipo de reconstrução que foi feito? Porque, gente, eu já vi de tudo nessa vida. Inclusive, eu já vi uma reconstrução de ligamento cruzado anterior. Quem está aí vai até se identificar, é até paciente de uma aluna minha. Ele fez uma reconstrução, o médico fez a reconstrução do ligamento cruzado anterior do paciente com um pino. Então, ficou aquele pino atravessado ali, fazendo a função do ligamento cruzado anterior. E por que você precisa saber qual foi o tipo de reconstrução, pegar esse raio-x, analisar, ver se tem um espaço articular? Por que é importante? Para ver se você vai ganhar mobilidade. Porque se não tiver um espaço ali, você não vai fazer milagre. E aí o médico, às vezes, deposita todo o milagre em você. E ainda fala com o paciente, se o fisioterapeuta não conseguiu um ganho de ADM aí, é porque ele é fraco, ele é ruim. Com coisa que a gente... Se não tiver um espaço, a gente não vai conseguir também. Se não tiver um mínimo espaço onde você pode mexer estrutura com estrutura, você não vai ganhar essa ADM. Então, a gente precisa fazer o quê? Avaliar isso durante a nossa avaliação, né? Identificar, investigar isso na avaliação. E se o paciente, igual eu falei, o paciente da minha aluna, que teve uma reconstrução com um pino, ele sente muita dor. E essa dor é gigante, porque imagina você ter um pino, um ferro, fazendo a função do ligamento. Não vai ser a mesma coisa. Ele vai ficar com dor. E às vezes você não sabendo disso, você fica trabalhando e quer aliviar a dor e não sabe mais o que fazer para aliviar a dor do paciente e você não consegue. Então, às vezes é algo que não está no seu alcance, porque você não vai conseguir tirar aquele pino e aquele pino vai gerar dor. Às vezes o corpo dele está tendo uma reação para expulsar aquele pino. E aí? Então, é preciso a gente saber, investigar. E durante a avaliação é um momento chave para isso, para você buscar tudo, como ocorreu aquilo, como o paciente gerou aquela lesão, se foi através de uma queda, né? É muito comum isso praticando esporte. Pacientes que fazem saltos, jogador de futebol, né? Ou então o amador também. Foi jogar uma bola ali no final de semana, levou um carrinho, lesionou. Então, é muito comum. Você precisa saber, tá? O que está acontecendo, vir investigando, fazer uma avaliação detalhada e minuciosa com esse paciente. Uma avaliação completa. Avaliar todas as articulações ao redor. Então, tornozelo, quadril, avalia tudo. Aí você vê se tem edema, como é que está a cicatrização.
Então, vem avaliando esse paciente. Por quê? Porque para cada fase do tratamento, vai depender de como está essa cirurgia, se é um pós-operatório, como está essa cicatriz, se tem presença de edema, se não tem, né? Então, tem que investigar se tem cacifo positivo ou não. Então, é algo que a gente tem que fazer. É o segundo ponto para você criar essa confiança. Que aí, a partir do momento que você identifica que está tudo certinho no processo ali de cicatrização do seu paciente, o processo cicatricial do tecido, você pode ir para uma fase avançada desse tratamento. Você consegue ter um resultado muito mais rápido. Agora, não. O paciente é diabético, o paciente é obeso, o paciente tem um monte de outras complicações, o processo de reabilitação vai ser mais lento. E isso você precisa saber e também conversar com o paciente. Isso tudo você investiga e você vem com essa confiança, você ganha essa confiança durante a avaliação. E falando em avaliação completa, na aula 1 da nova era do fisioterapeuta, eu vou te ensinar 5 grandes erros que o fisioterapeuta comete, tá? Às vezes ele nem pensa, nem sabe que está fazendo isso, e se você estiver cometendo esses erros na sua prática, durante a sua avaliação, você não consegue ser confiante, não consegue fazer uma avaliação segura e assertiva. Então, esse é o assunto da aula 1 da nova era do fisioterapeuta. Então, mais uma vez, venha comigo, vão participar desse evento. O link está lá na minha bio, tá bom? E o fisioterapeuta, quando o fisioterapeuta não tem confiança para atender. Então, é aquele fisioterapeuta que não sabe, fica perdido, como diz aquele ditado, fica igual cego em tiroteio, fica perdido, aí não sabe o que vai fazer, o que faz. Quando ele não tem confiança, qualquer direção para ele serve. Se ele não fizer uma boa avaliação, ele não vai ter noção do básico daquele paciente, de gerar uma intervenção eficaz para aquele paciente, né? Ele não vai elaborar um tratamento eficaz, ele não saberá qual é a direção daquele tratamento. Então, se ele atender sem avaliar o paciente, então ele já vai direto para o tratamento, pula a fase da avaliação, ou avalia só com os olhos, só olha ali, palpa um pouquinho e já vai para o tratamento. Então, se o fisioterapeuta faz isso, é a mesma coisa de você querer ir fazer uma viagem sem saber o caminho. Ir para um lugar que você nunca foi, sem usar um GPS, sem ter um guia, sem ter nada, você só vai pela instrução, vai pelo rumo. Eu acho que é para a direita, vira para a direita. Eu acho que é para a esquerda, vira e vai sem rumo. Então, é a mesma coisa. O fisioterapeuta querer atender o paciente sem avaliar. É igual você querer fazer uma viagem sem saber o caminho. Então, você fica sem rumo, você fica sem direção. Você não sabe o que o paciente vai ser a reação do paciente naquele tratamento, se o tratamento vai ocorrer no tempo certo ou não. Se você já pode começar a fazer uma descarga de peso nesse paciente, pode evoluir mais rápido no tratamento. Então, para qualquer paciente que você for atender, se você não avaliar, você vai ficar igual um cego em tiroteio. Você não vai saber e qualquer direção serve, qualquer caminho serve. É muito ruim, você não tem aquele caminho a seguir, você não sabe qual vai ser a sua direção. Então, não façam isso, não pulem essas etapas de você identificar o conceito básico da patologia, avaliar para ir para o tratamento. Então, vamos para o tratamento agora. Então, as 3 principais opções de tratamento para uma lesão do ligamento cruzado anterior é uma reabilitação pós-operatória, né? Então, o paciente passou por um processo operatório e vai começar uma reabilitação com você. Ou uma reabilitação de instabilidade, de uma frouxidão ligamentar. Então, às vezes, o paciente não chegou nem a romper, não precisou ir para a cirurgia. Ele só simplesmente não teve aquela ruptura total, né? Normalmente faz a cirurgia quando tem uma ruptura total do ligamento. Então, ele não teve a ruptura total. Teve ali uma frouxidão ou uma lesão grau 1, grau 2, mas não chegou na ruptura total.
Então, é esses dois momentos que a gente vai reabilitar o paciente, né? Que o paciente vai procurar um tratamento fisioterapêutico. E os objetivos fisioterapêuticos, né? Nesse tratamento, com o paciente com alguma lesão no ligamento cruzado anterior, é restaurar a função desse joelho. Outro objetivo, prevenir mais lesões nesse joelho e reduzir os riscos de osteoartrite naquele joelho que foi operado. Por que você está falando isso, Raiane? Porque tem já grandes evidências atualizadíssimas de 2021, 2022, falando que o paciente, quando ele é submetido a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, ele já aumenta as chances de desenvolver uma osteoartrite no joelho. Então, o paciente já passou pela cirurgia, as chances dele ter essa osteoartrite é muito maior. E aí que entra a nossa reabilitação também, prevenindo, reduzindo o risco para esse paciente desenvolver uma osteoartrite no futuro. Tá? Então, é um dos nossos objetivos nesses pacientes com lesão do ligamento cruzado anterior. O nosso primeiro objetivo, identificar as principais disfunções. Então, é você identificar se esse paciente apresenta um déficit de força muscular, se ele apresenta algum padrão de movimento alterado, marcha, se ele apresenta uma diminuição da propriocepção daquela articulação do joelho, se é só uma frouxidão ligamentar. Então, qual é essa frouxidão ligamentar? Fazer o teste, né? O nosso famoso teste aí de gaveta anterior, gaveta posterior, onde a gente pega o ligamento cruzado anterior e o cruzado posterior, se ele teve uma perda de amplitude de movimento. Então, é você investigar quais foram as principais disfunções que essa lesão gerou nesse paciente. Porque a partir de você descobrir, né, avaliar, identificar, Raiane, eu acho que ele teve uma perda de força muscular. Tá, então vamos mensurar qual foi essa perda, compara um membro com o outro, ele ainda não tem movimento, acabou de vir da cirurgia, então faz o quê? Mede. Às vezes vai estar muito inchado, então mede ali a circunferência dessa coxa, compara com a outra, qual é o grau que está de edema. Então, ela vai estar mais inchada, mas não de músculo, às vezes de inchaço, edema. E aquilo você vai acompanhando também durante o seu tratamento, se aquele edema vai reduzir ao longo das suas sessões. Então, é importante você investigar. E investigar através de números, né? Quantificar. Então, vamos fazer uma força, avaliar a força muscular dele? Faz um teste. Avalia a força muscular através por exemplo, tem várias formas, vários testes que você pode usar para avaliar a força muscular. Eu gosto muito de usar o teste do esfigmomanômetro, onde você usa o seu aparelho de pressão para mensurar a força muscular desse paciente. Então, você mensura, ele dá em milímetros de mercúrio a quantidade, porque você usa o aparelho de pressão, você anota qual foi a força dele e vai reabilitar, vai gerar um valor para esse paciente. Depois de 2, 3 meses, você reavalia e identifica se ele teve um ganho de força, para você até mesmo saber que o seu tratamento, a sua intervenção está no caminho certo. E não ficar perdido, às vezes, prescrevendo exercícios, condutas, que não vai fazer diferença, não vai resolver nada. Às vezes você fica ali tanto tempo fazendo o mesmo exercício com aquele paciente durante meses, e aquele exercício, não aumentou a força dele, né? Então, é preciso você fazer isso, investigar e quantificar. Tudo que você for trabalhar, quantifica o antes, para você ter uma comparação com o depois, para você comparar se a sua intervenção está sendo a melhor mesmo, a eficaz. E como restaurar a força muscular? Vamos à evidência, né? Então, esses 9 artigos que eu li não foram à toa. Eu busquei principalmente essa parte da intervenção, do tratamento. Tá? Então, como restaurar a força muscular? Primeiro, tem um estudo publicado, um estudo de Bryan, 2020, onde ele fala que o ideal é você fazer a avaliação de força desse paciente, né? Fazer um teste de força com uma repetição máxima
E você ir acompanhando esse ganho dele. Então, você faz o teste de carga com uma repetição máxima e identifica qual é a carga máxima que ele consegue. Através dessa carga, você vai começar com uma carga 50% desse valor que você identificou na uma repetição máxima. Então, a partir disso, você começa o tratamento com ele, começa os exercícios com essa carga. Por exemplo, o paciente em extensão de joelho, ele conseguiu fazer uma repetição máxima com 10 quilos. Então, você vai começar com ele com uma carga de 5 quilos. Rayane, por que isso? Porque a gente quer ganhar força. Não se ganha força pedindo o paciente para fazer flexão, extensão de joelho aqui sem carga. Quando o assunto é ganho de força, a gente precisa trabalhar com carga. Isso a gente não vê muito na prática do fisioterapeuta. Não é muito comum. O comum é você ver o fisioterapeuta com aquela mesma faixinha, aquele TheraBand amarelinho, a vida inteira. 2, 3 anos, o mesmo TheraBandzinho amarelo. Se o seu objetivo, até com o seu idoso, com o vovozinho lá, é aumentar a força dele, aumenta essa carga. Senão você não está trabalhando força com ele. Tá? Então, falou de LCA, tem que aumentar a carga, seja no idoso, no atleta, no jovem, na criança. A gente precisa trabalhar o fortalecimento, porque gera uma perda muito grande de massa muscular, de força muscular. Aí que entra algumas dúvidas, né? Quais exercícios eu posso usar? Porque sempre tem muita confusão até hoje. É só em cadeia aberta que eu posso fazer? É só em cadeia fechada? Qual o tipo de exercício que eu posso fazer num paciente com lesão do ligamento cruzado anterior? Pós-operatório ou somente uma lesão de grau 1, grau 2? É só cadeia aberta ou é só cadeia fechada? Não teve diferença. Tá? Então, também um outro estudo, uma revisão sistemática de 2018, eles não encontraram diferença nenhuma nesses dois tipos de exercícios. Pode realizar em cadeia aberta, pode realizar em cadeia fechada. O importante é realizar exercícios de fortalecimento nesses pacientes, tá? O que eles encontraram de diferente, foi até nesse estudo do Brian, de 2020, é que os exercícios em cadeia aberta, eles são mais eficazes para isolar o quadríceps. Então, eu quero trabalhar só o fortalecimento de quadríceps. Os exercícios em cadeia aberta, eles têm essa prioridade, né? Essa vantagem de isolar mais a musculatura do quadríceps. Mas pode trabalhar os dois. Já caiu em desuso esse negócio de que não pode fazer em cadeia aberta, não pode fazer em cadeia fechada, porque lesiona. Então, havia muita concorrência disso. Então, não existe. Pode fazer nos dois. Então, o importante é fortalecer. E quando o assunto é fortalecimento muscular, também uma coisa que o fisioterapeuta precisa colocar em mente é fortalecimento muscular não é só de quadríceps e panturrilha, tá? Então, não é fortalecer só quadríceps e panturrilha. Às vezes, o problema é no joelho ali, a gente só fica assim, vou fortalecer só quadríceps. Não. Também tem que fortalecer, gente, isquios tibiais, tibial anterior, os adutores, os abdutores, o glúteo, principalmente o glúteo médio. Glúteo médio, tadinho, é muito esquecido e ele é importantíssimo na marcha. É ele que vai manter a nossa pelve aqui fixa. Então, quando você tem um desvio, uma pelve caída, é culpa do glúteo médio, do glúteo médio que está fraco. E se você tem uma pelve caída, uma marcha alterada, você vai sobrecarregar esse joelho, você vai sobrecarregar esse tornozelo. E aí você aumenta também as chances de lesão, de deixar esse ligamento mais frouxo. Então, é importante você trabalhar o glúteo médio. Então, não foque só no quadríceps, tá? Vamos fazer, olha para esse paciente ali como um todo, né? Os isquios tibiais são fraquíssimos também. Os adutores, abdutores. Então, bora explorar o fortalecimento de todos esses músculos. Tá bom? Outra coisa, Rayane, eu identifiquei que meu paciente pós-operatório, normalmente é em pós-operatório, ele tem pouca DM.
né? É até o paciente da minha aluna, é até isso, né? O médico falou que tem que ganhar muito EDM, que ele vai sentir muita dor, que se ele não sentir dor, que o fisioterapeuta é ruim. Não tem nada disso, tá, gente? Mas tem paciente que já vem com pouca DM. É o que eu falei no início. Vamos investigar o porquê que esse médico está querendo jogar a culpa lá nas nossas costas? Vamos ver, pede um raio-x para poder ver o que foi, o que aconteceu, qual é o tipo de reconstrução que está ali? Por que ele quis falar tanto em ganho de ADM e que se não ganhar a culpa é do físio? Pede o raio-x para investigar se tem um espaço ali entre aquela articulação. Se tiver um espacinho que der para você ganhar, você entra com a mobilização articular. E é vir mobilizando tíbia com fíbula proximal, fêmur com fíbula, patela. Também vai lá na fíbula e tíbia distal, tá? Porque a gente precisa desse movimento. Então, como o nosso ligamento cruzado anterior, ele também é responsável pela rotação. Então, quando a gente faz essa rotação no joelho, a gente precisa mexer. É o ligamento cruzado que está fazendo isso, cruzado anterior. Então, você precisa ter essa sincronia, tanto na tíbia e fíbula proximal, quanto na tíbia e fíbula distal. Então, não foca só nesse joelho exclusivamente. Olha lá para aquele tornozelo e também para o quadril. Então, a gente entra mobilizando região de quadril, entra mobilizando tornozelo e o joelho. Aí a mobilização vai depender do tempo de cirurgia desse paciente, se tem pouco tempo, se tem muito tempo, como é que está a cicatrização, se está respeitando o processo cicatricial normal ou não. É um paciente diabético, então é um tempo maior. A gente tem que levar isso em consideração, que aí o processo cicatricial do paciente diabético é mais lento. Então, não pode esperar, aí você tem que esperar um pouco mais, o tratamento tem que ser um pouco mais lento. Porque se você entrar com uma mobilização muito precoce no tecido que ainda não está 100% reconstituído, você pode gerar uma lesão novamente nesse ligamento. Então, você precisa saber qual foi o dia da cirurgia, qual foi o dia da alta, para você vir fazendo seus cálculos se já tem uma reconstrução normal. Qual é o normal? O tempo normal de uma cicatrização é dentro de 21 dias. Dentro de 21 dias, você tem um processo cicatricial normal, tá? Eu falo muito sobre isso no módulo 2, lá da comunidade. É esse tempo, 21 dias, você tem um tempo normal de cicatrização. Agora, se passar disso, se o paciente tiver alguma disfunção, principalmente fumante, obeso, isso influencia muito no processo cicatricial. Aí você já aumenta um pouquinho mais esse tempo de segurança. Tem um comentário da Dani, ele continua me limitando. Não gostou que estou colocando carga, só quer que eu ganhe ADM. Fala com ele que precisa ganhar carga. Não é só ADM. Fala com ele, você ganha ADM e depois não ganha carga? Né? Não, a gente vai trabalhando isso tudo junto. Ganho de ADM e fortalecimento. Tá? Depois eu te mando os artigos, você manda para ele. Para ele aqui, no caso, é o médico, né? Você manda para o médico, para ele dar uma lida. Tá? Então, é preciso trabalhar tudo isso. ADM, se ele não tem. Mas aí é se você identificou. Então, se for um paciente com frouxidão ligamentar, provavelmente ele não vai apresentar uma perca de ADM. Aí você não entra com essa mobilização, porque ele já está com esse ligamento aqui, ó, frouxo. Você vai entrar mobilizando para aumentar essa frouxidão? Não. Você não entra com a mobilização. A mobilização normalmente é o quê? Na cirurgia, porque o ligamento está ali, ó, rígido, aí ele está dificultando o movimento dessa articulação. Aí que a gente entra com a mobilização para dar elasticidade nesse ligamento, ganhar um espacinho articular,
que aí o paciente para de sentir dor também, tá? Então, é preciso você identificar se ele apresenta disfunção para trabalhar. Então, não é qualquer paciente com lesão no ligamento que você vai fazer ganho de EDM com ele, que você vai entrar com mobilização. Então, é preciso, primeiro ponto, avaliar. Se não avaliar, você fica perdido. Tá certo? Tem uma pergunta, a Dani é a aluna desse caso? Não, a Dani é a fisioterapeuta que está atendendo esse paciente com LCA, né? A Dani é minha aluna da comunidade. Tá bom? Outra coisa que você vai trabalhar com esse paciente, se você identificar, né? Aumentar a propriocepção e a estabilidade ligamentar. Então, isso já é numa fase um pouco mais avançada do tratamento. O paciente, ele perde essa estabilidade, então a gente precisa aumentar. Ele perde essa propriocepção, ele tem medo, ele fica com aquela insegurança de fazer alguma atividade, principalmente se ele lesionou praticando algum esporte. Aí que ele fica com mais medo ainda de voltar para o esporte. Então, a gente começa a trabalhar essa parte com ele. Então, começa a realizar exercícios instáveis, exercícios pliométricos, exercícios para gerar essa instabilidade, para a gente aumentar essa estabilidade ligamentar. E lembrando que o tratamento também, o fortalecimento muscular, ele atua 70% na estabilidade ligamentar. Então, quando você faz um treino de força, você está atuando 70% no ligamento para a estabilidade dele. Então, trabalhar força muscular de uma forma correta, com séries, repetições e a carga, aumento da carga, você, além de estar ganhando a força muscular, você também está aumentando a estabilidade nesses ligamentos, tá? Em todos os ligamentos. Então, se você está trabalhando um fortalecimento de quadríceps, além de você estar aumentando os ligamentos ali do joelho, ligamento cruzado, anterior cruzado, posterior, você também está trabalhando o quê? O ligamento patelar. Então, é toda essa parte ligamentar que envolve o nosso quadríceps, que envolve as articulações do joelho e a articulação do quadril. Então, é importantíssimo a gente saber usar e prescrever corretamente o fortalecimento muscular dos nossos pacientes. Ainda sobre a propriocepção, você pode fazer exercícios naquela cama elástica, aqueles trampolim, para o paciente ir voltando aquela confiança naquele membro, né? Ficar em um pé só, saltar. Então, saltar com os 2 pés, depois saltar só com aquele pé lesionado. Isso é numa fase mais avançada, né, do tratamento. A partir de 5 meses, você já pode fazer isso com o paciente. Se o processo cicatricial dele estiver corretamente, estiver de forma natural mesmo, né? Você não identificou nenhum problema nesse processo cicatricial do paciente. Então, você já pode ir para essa fase, que inclusive é uma fase mais final da reabilitação. Que aí você também começa a trabalhar com ele o retorno para a atividade física que ele praticava. Pode começar a implementar a caminhada, o aeróbico, né? O aeróbico, bike, bicicleta, você já pode acrescentar antes, porque ali não tem carga, você não tem impacto, então você já pode acrescentar bem antes. A caminhada que você acrescenta um pouquinho depois, já não tão no início do pós-cirúrgico, não tão numa fase inicial, já é numa fase intermediária para final. E o retorno para a atividade que ele praticava, né? É bem numa fase mais final para alta. E aí você pode trabalhar isso também, essa parte dentro do seu consultório, da sua clínica, essa reabilitação com ele, da função que ele fazia. Então, se ele jogava bola, começar a fazer exercícios com ele mais avançados, exercícios de estabilidade, de agilidade, porque a gente precisa ter essa agilidade, né, quando vai jogar bola. Então, você precisa identificar quais são os fundamentos do esporte que ele praticava e acrescentar na sua reabilitação, para você preparar ele
para o retorno dessa atividade, né? Com menos lesão. Então, ele vai ter um retorno com aquele joelho 100%, né? Há quem diga que, nossa, operou o joelho, nunca mais é o mesmo. Isso é um mito, porque vai depender de paciente para paciente. Não é que nunca mais. Tem paciente que opera e volta 100%, como se nada tivesse acontecido. Isso depende só da fisioterapia? Não. Depende também do médico, de como foi feita essa cirurgia, de se foi tudo bem, tudo correto, e isso ele não descobre. Isso a gente vai descobrir depois. Mas é uma via de mão dupla, tá? Então, é como foi na cirurgia, se ocorreu tudo bem, o que foi utilizado para reconstruir esse ligamento e a físio ser bem feita no momento certo. Então, também não é, eu tenho 3 meses que eu estou atendendo e eu ainda não consegui descarregar peso nesse paciente. Mesmo se for um paciente diabético, você está perdendo tempo. Está, comendo mosca no tratamento desse paciente. Aí, esse paciente pode ficar com uma lesão, uma sequela também. Então, é importantíssimo o fisioterapeuta saber o momento certo de você prescrever, de você já começar a colocar esse paciente em pé, descarregar esse peso nesse membro. Quando a fisioterapia já pode começar num paciente que fez uma reconstrução de ligamento cruzado anterior? De acordo com a evidência, com um estudo também publicado em 2021, nós já podemos começar uma reabilitação nesses pacientes após 48 horas, após a cirurgia. Então, ele operou, depois de 48 horas você já pode começar uma reabilitação com esse paciente. Só que a gente entra mexendo nesse joelho? Não. Nas articulações adjacentes. Então, lá no quadril e lá nesse tornozelo, evitando o quê? Contraturas, evitando perca de ADM, evitando que essas outras articulações sejam prejudicadas. Então, a gente já entra fazendo esse trabalho nessas articulações, reduzindo ADM, que aí quando você começa a trabalhar um fortalecimento das estruturas adjacentes, o joelho você não vai mexer por enquanto, mas você já começa a trabalhar fortalecimento de panturrilha, de tibial anterior. Quando você faz isso, você melhora a circulação, você reduz o edema e você ajuda no processo cicatricial. Porém, o paciente só vai ter alta para começar com a fisioterapia depois de 1 mês, 45 dias. E olhe lá, né? Tem tem médico que só libera depois de 2 meses. Então, se a gente começasse antes, se eles fossem instruídos a começar uma reabilitação antes, a gente ia conseguir ter um processo muito mais rápido com esse paciente. A gente consegue dar alta muito mais rápido, gerar um resultado muito mais rápido, acelerar o processo cicatricial através da intervenção das outras articulações, das outras áreas, o fortalecimento das musculaturas adjacentes, enfim, mas a gente já pode entrar com 48 horas após a cirurgia. Rayane, em relação à descarga de peso, quando que eu posso descarregar o peso naquele membro do meu paciente pós-reconstrução do ligamento cruzado anterior? Vai depender de como está o seu paciente. Vai depender da cicatrização, se a cicatrização está boa ou não, se está aquele processo cicatricial, se você olha e está com muito edema, você vê que está com muito pus, aquela cicatriz não está legal, aí, porque às vezes é uma cirurgia aberta, ainda fazem muita cirurgia aberta, então você vai observar tudo isso. Se está muito inchado, se está com aqueles sinais, né, de inflamação, dor, rubor, edema. Então, observa isso, se a articulação está muito quente, se o cacifo está positivo. Porque se o seu paciente com 2 meses de cirurgia ainda está com essa dor, rubor, você não vai não vai descarregar peso ali. Então, é preciso ver o que está acontecendo ali dentro. Às vezes ele rejeitou, ele teve alguma rejeição, o organismo dele rejeitou o que foi reconstruído no ligamento que foi utilizado. Então, é preciso
você investigar e vai depender do paciente, né? Como eu disse, se ele é obeso, se ele é diabético. Então, para cada um é um paciente para descarga de peso. Exatamente, a Dani comentou se tem aderências. A Suzane comentou, a aluna do paciente com pino no lugar no LCA sou eu. É de você mesmo, Suzane, que eu falei. A Suzane tem um paciente que ele fez uma reconstrução do LCA e o médico colocou um pino. Tá lá, no raio-x, um pino, no lugar do ligamento cruzado anterior. Então, esse paciente vai sentir muita dor, né? Reconstruiu com um pino. Imagina você ter um ferro lá dentro querendo fazer a ação de movimentar, né? Porque o nosso ligamento, ele tem, o ligamento do corpo, ele tem essa habilidade de dar movimento para a articulação. E se você tem algo rígido, ele não permite ter esse movimento. Então, o paciente vai ficar com muitas dores, né, ao longo do tratamento. Tá bom? Tem um pessoal aqui no YouTube, a Isete. Oi, gente, boa noite. A Isete colocou assim, pode colocar os artigos no grupo do WhatsApp, por favor? Isete, me manda um direct no Instagram, que eu lembro de te mandar os artigos. Só você me mandar assim, manda os artigos de LCA, que aí eu te mando tudo direitinho, tá? Lá que a gente conversa e eu te mando os artigos. Então, qual é o tempo certo? Então, a partir de 21 dias, numa cicatrização boa, um tempo bom, uma cicatrização normal, paciente tudo ok, atleta, jovem, sem nenhuma incapacidade, a partir de 21 dias você pode começar a fazer uma descarga de peso parcial nesse joelho. Rayane, mas 21 dias é muito pouco tempo. Sim, é o que a evidência traz, né? Que você já pode começar a fazer uma descarga parcial. O que é descarga parcial? É não deixar ele com a perna sozinha. É com as duas, é fazer um movimento de levantar, sentar e levantar. Então, é uma descarga parcial de peso, tá? Aí, se tiver tudo ok, então você precisa ver isso. Então, não tem uma regra de bolo, né? Com qualquer paciente, vou fazer com qualquer paciente. Não, pelo amor de Deus. Vai ver como é que está a condição do seu paciente. Não é todo paciente, tá? Mas aí, para você ter um pouquinho de uma margem, a partir de 30 dias, pós-cirurgia, já pode fazer essa descarga parcial de peso. E aí, de acordo com o que for progredindo, você for evoluindo com esse paciente de forma 100% boa, você vai aumentando. Então, vai fazendo uma descarga de peso unilateral, uma descarga de peso total, aí você vai aumentando, vai dificultando, tá? Tem um comentário da Dani, a cicatrização da minha paciente está ótima, limitação maior é flexão de joelho. Ô Dani, você já olhou o raio-x dessa paciente? Qual foi o tipo de reconstrução que o médico usou? O que ele usou para reconstruir esse joelho? Você já olhou? Você já conseguiu ver? Tem uma pergunta da Suzane. Por que será que o médico fez isso? O que passou na cabeça desse bendito? Não sei. Tem tanta coisa para fazer uma reconstrução de ligamento. Por que foi usar um pino, né? Diminui muito a mobilidade do paciente. Atrapalha muito. Um comentário da Dani, minha paciente não tem edema, a cicatrização está ótima, a maior limitação está em flexão de joelho e o médico me limitando descarga de peso. Ele está falando que não pode descarregar peso. Tem quanto tempo? Foi do tendão do isquio tibial. Normalmente eles fazem reconstrução do tendão dos isquios tibiais. Tem quanto tempo que ela operou, Dani? Tá? Ver o raio-x também desse paciente, ver como é que tá, se a gente tem algum espaço para ganhar nessa articulação e tem quanto tempo que ela operou, tá bom?
porque isso faz diferença. Se já tem mais de 30 dias de cirurgia, você já pode começar a fazer essa descarga de peso parcial aí 1 mês. Começa a fazer essa descarga de peso parcial se a paciente não tem dor. Se ela está sem dor, você já começa a fazer essa descarga de peso parcial com ela e vai progredindo. Para você ganhar, no caso, ela está com uma limitação em flexão de joelho. Tá, isso. Flexão de joelho. Trabalha muita imobilidade de fêmur com tíbia. Muita, tá? Que é o nosso principal. Imposteriorização. Você faz muito movimento, tá? Então, trabalha muita mobilidade em posteriorização de fíbula e de tíbia com fêmur. Beleza? Mas vamos marcar uma mentoria para a gente discutir mais a fundo essa paciente e já dar uma alta para ela aí num prazo de 3 meses, ela já está jogando a bola, o vôlei, né, dela de novo. Tá bom? Bom, gente, e aí? Vocês conseguiram ter mais confiança? Eu consegui passar essa confiança para vocês em falar assim, pronto, se aparecer um paciente para mim, Raiane, amanhã de LCA, eu já vou lembrar, eu já vou ser mais confiante, agora eu já não vou ficar assim, ai meu Deus do céu, vou piorar o caso do meu paciente. Eu consegui passar essa confiança? Essa foi a minha ideia. Me conta aqui, tá bom? A Izete pediu os artigos, manda para mim um direct, tá? Que eu mando para você todos os artigos. Bom, muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que o conteúdo tenha ajudado muito, tá bom? A Izete aqui comentou, ligamento cruzado anterior, agora mais confiante, valeu, que bom, Izete. Fico feliz em saber que o conteúdo contribuiu, ajudou aí na sua prática clínica, tá? E que você agora é mais confiante para atender um ligamento cruzado anterior. Um beijo. Tchau, tchau.